Olá, eu sou Natália Querubim e você confere agora a mais um Giro de Notícias da semana. A Cerradinho Bio encerrou os 9 primeiros meses da safra 25/26 com moagem de 5,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e 1,14 milhão de toneladas de milho processadas. No período, a companhia quase triplicou a produção de açúcar, refletindo um mix mais açucareiro e registrou crescimento de 36% no EBITDA, que atingiu cerca de 1,2 bilhão de reais no acumulado da safra. De acordo com o relatório da Cerradinho Bio, o avanço operacional foi sustentado pela maior participação do açúcar no mix industrial, além da contribuição do etanol de milho e dos coprodutos do milho. A empresa também reportou melhora na estrutura de capital, com redução da alavancagem para 1,74 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Os números reforçam a estratégia de diversificação industrial e a disciplina financeira adotada ao longo da safra 25/26. A Raízen voltou a ser rebaixada pelas agências de classificação de risco após corte promovido na semana passada pela S&P Global. Agora foi a vez da Moody's e da Fitch Ratings reduzirem as notas da companhia para níveis equivalentes à categoria CCC. No caso da Moody's, o rating foi rebaixado para CCC mais BR e colocado em revisão para novo recorte. No caso da Moody's, o rating foi rebaixado para CCC mais BR e colocado em revisão para novo corte. De acordo com a agência, a decisão reflete a deterioração das métricas financeiras, a alavancagem elevada, que chegou a 7,8 vezes a dívida sobre EBITDA, e o consumo relevante de caixa. A Moody's também destacou o risco aumentado de reestruturação da dívida ou transação com características de default diante da necessidade estimada de reforço de capital entre 20 bilhões e 25 bilhões de reais. Já a Fitch Ratings também rebaixou a classificação da Raízen para CCC, citando incertezas sobre liquidez, estrutura de capital e alternativas estratégicas em avaliação pela companhia. Para a agência, o nível atual indica risco substancial de crédito e vulnerabilidade a um cenário de estresse financeiro. Os sucessivos rebaixamentos ampliam a pressão sobre a estrutura financeira da Raízen e elevam o grau de atenção do mercado quanto aos próximos passos da companhia. A Pangea Biotech projeta lançar no mercado, já em 2027, variedades de cana transgênica com dupla resistência à broca da cana e tolerância ao herbicida glifosato. Segundo a empresa, em entrevista à RPA News, os eventos de elite das variedades RB 127825 e RB 867515 já foram selecionados após 3 anos de pesquisa. Os materiais incorporam 2 genes BT para ampliar a durabilidade da resistência à broca e um gene de tolerância ao glifosato. Os testes finais em 3 regiões agrícolas começam em fevereiro deste ano e a submissão do dossiê à CTN Bio está prevista para o início de 2027. A expectativa é obter a desregulamentação em até 18 meses. De acordo com a companhia, a adoção da tecnologia pode gerar economia de pelo menos R$1.000 por hectare ao ano no manejo da cultura. A empresa também estuda um modelo de licenciamento alternativo com possibilidade de valor fixo anual, além de cobrança tradicional por área cultivada. Se aprovado, o lançamento comercial poderá ocorrer ainda no primeiro semestre de 2027. A safra 26 e 27 no Centro-Sul deve registrar uma moagem de 628,6 milhões de toneladas de cana, um crescimento de 3,1% sobre as 609,5 milhões de toneladas estimadas para esta safra 25 e 26. Esses são os dados do Radar Compara divulgados pelo PSEG nesta semana. A safra atual 25 e 26 deve encerrar com retração de quase 2% na moagem, reflexo da queda na produtividade agrícola. O TCH médio recuou para 74,6 toneladas por hectare e o ATR médio caiu para 137,9 quilos por tonelada. Para 2026 e 2027, a projeção do PSEG indica recuperação tanto da produtividade quanto do ATR, sustentando a recomposição da moagem e do etanol. Mesmo com o menor ATR, o mix mais açucareiro manteve a produção de açúcar praticamente estável em 2025 e 2026, em torno de 40,5 milhões de toneladas. Já o etanol de cana caiu 8,9%, com maior impacto no hidratado. O etanol de milho segue em expansão e deve ultrapassar os 10 bilhões de litros na safra 26 e 27, segundo o PSEG. No Nordeste, a safra 25 e 26, que está em curso, também registra retração, com queda na moagem, no ATR e na produção de açúcar e etanol. O etanol hidratado deve ganhar ainda mais competitividade frente à gasolina na safra 26 e 27, segundo projeções divulgadas pela Datagro. A consultoria estima que o preço do etanol em Paulínia saia dos atuais R$ 3,16 por litro em fevereiro
para cerca de R$ 2,52 em maio, devendo permanecer próximo a R$ 2,50 ao longo de toda a moagem. Nesse cenário, o etanol deve ser comercializado na média da próxima safra a 64,9% do valor da gasolina no estado de São Paulo. Como o nível de paridade e equivalência de rendimento da frota flex gira em torno de 71% a 72%, a correlação projetada é considerada bastante favorável ao biocombustível. Para a Datagro, essa competitividade deve sustentar o consumo e permitir que o etanol mantenha a participação acima de 30% no mercado de combustíveis do ciclo Otto. A São Martinho encerrou o período de moagem da safra 25 e 26 com queda na produtividade agrícola e no ATR médio, impactados pela menor ocorrência de chuvas ao longo do ciclo. Foram processadas 21,7 milhões de toneladas de cana, um volume 0,5% inferior ao da safra passada. A produção de etanol de cana recuou 7,9%, enquanto a ATR proveniente da cana caiu 2,7%. Apesar disso, a produção de açúcar avançou 7,1%, alcançando cerca de 1,4 milhões de toneladas. A operação de milho ganhou ainda mais relevância para a companhia, contribuindo com mais de 213 milhões de reais para o EBITDA no acumulado da safra. No terceiro trimestre, o EBITDA ajustado da São Martinho foi de 787 milhões de reais, com margem de 49,4%. Os investimentos também avançaram, com foco na expansão do etanol de milho, projetos de irrigação e biometano, além da aquisição de ativos biológicos. Só para se ter uma ideia, o capex de expansão somou mais de 450 milhões de reais no acumulado da safra. Você conferiu a mais um giro de notícias da semana. Para essas e outras notícias, acesse o nosso portal www.revistarpanews.com.br e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, @Revista RPA News, e a conferir os últimos episódios do DaCanaCast, o podcast da RPA News. Até a próxima!